Buenos dias, muchachos! Sou a professora Suzane e sou a professora de cultura espanhola de vocês. Hoje vamos estudar um novo conteúdo. Vamos estudar os principais representantes da pintura na Espanha. E ao longo desta aula, abordaremos alguns dos maiores nomes da pintura espanhola que desempenharam um papel crucial na história da arte. Vamos observar também como a arte espanhola ela atravessou séculos, sempre marcada por uma forte expressão cultural e por contextos históricos únicos. Lembrando que a pintura espanhola ela não é apenas um registro de momentos históricos e culturais na Espanha, mas também uma expressão poderosa da criatividade humana e de suas transformações ao longo dos séculos. Então, a pintura espanhola ela passa desde o Renascimento ao Barroco. Nós também podemos abordar aqui alguns representantes do neoclassicismo e do romantismo. Também abordaremos alguns do modernismo e também de algumas tendências surrealistas e abstracionistas. Tudo bem? Então, os artistas espanhóis, eles não se limitaram a refletir o seu tempo. Eles muitas vezes questionaram e expandiram os limites da arte, influenciando gerações de artistas por todo o mundo. E as principais influências desses representantes da pintura espanhola vêm principalmente do impacto da religião católica, né? Por quê? Porque a Igreja Católica ela foi patrona das artes durante principalmente aí o Renascimento e o Barroco e influenciou muitos estilos e muitos temas, né, dessas pinturas. Nós também temos aí como influência os conflitos e mudanças políticas, como os contextos de guerras, né? Como, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, e também as transições políticas, né? Que impactaram aí diretamente as temáticas e as expressões artísticas na pintura espanhola. Nós também temos como influência as inovações técnicas e estéticas, como o desenvolvimento de novas técnicas de pinturas, de materiais, além da influência de movimentos artísticos europeus e também mundiais. Então, vamos agora estudar os principais representantes. Vamos iniciar aí com Diego Velázquez, né? Diego Velázquez, ele foi um dos mais importantes pintores espanhóis do século XVII. E ele foi também um dos grandes nomes do Barroco, tá? E como pintor, ele se tornou aí conhecido por seus retratos da realeza. Ele pintava reis, rainhas, né? Ele também pintava cenas históricas e figuras aí mitológicas, tá? Sua técnica envolvia principalmente pinceladas rápidas e também o uso aí sutil da luz e da sombra, né? Do claro e do escuro. Também trazia aí uma habilidade excepcional em retratar a textura e o volume das figuras. Também retratava a profundidade nas suas composições. Lembrando que ele não idealizava o indivíduo, mas ele mostrava principalmente os traços humanos, né? E aí, Diego Velázquez, ele nasceu em Sevilha, na Espanha, tá? E aí, posteriormente, é que ele se mudou para Madrid, onde ele se tornou aí pintor da corte, por isso que ele pintava aí quadros principalmente da realeza, né? E a sua carreira ela foi marcada pela interação entre a realeza e a nobreza, tá? Ele foi muito influenciado aí pelos trabalhos italianos, principalmente pelo realismo italiano aí de Caravaggio. Uma das suas principais obras se chama Las Meninas, né? Que é talvez aí a obra mais famosa de Velázquez, tá? E o quadro, se você observar aqui, ele vai retratar a realeza, né? Ele retrata a realeza e retrata também as damas de companhia aí dessa realeza. Por isso o nome Las Meninas, que são as damas aí de companhia, né? Além também de retratar, Velázquez também retrata ele mesmo na obra, olha aqui. E se você observar aqui no espelho, Velázquez também vai trazer a imagem do rei Felipe IV refletida aí nesse espelho, certo? Ao fundo aqui nesse espelho, nós podemos ver, como eu já disse, o reflexo aí do rei Felipe IV, tá? Então,
Velázquez, nessa obra Las Meninas, ele vai explorar aí a perspectiva, né, e a interação entre o próprio artista e os sujeitos, né? E nós vamos ter aqui um debate sobre a natureza da representação e a autorreferencialidade da obra. Então, lembrando que Velázquez, ele traz aí um retrato bem complexo, com indivíduos da realeza e também com as damas de companhia. Lembrando que nessa obra ele também desenha a si mesmo, né? Ele aparece na obra e ele traz aí refletido nesse espelho o rei Felipe IV. Outra obra de Diego Velázquez é a Rendição de Breda, né? Que também é conhecido como Las Lanças. Então, esse quadro é conhecido como Las Lanças por conta dessas lanças aqui, ó, que aparecem ao fundo da obra, né? Esta pintura, ela retrata a rendição da cidade de Breda durante a Guerra dos 80 anos, em que os espanhóis, eles tomaram aí a cidade, né, dos holandeses, e essa imagem aqui traz a rendição desses holandeses, tá? Com dignidade, mostrando também o comandante espanhol, se você observar aqui, ó, traz aqui o comandante espanhol de forma magnânima, né, aceitando as chaves aí da cidade. Então, essa obra aqui, ela traz também a luz, se você observar, olha, para destacar os personagens principais, né? E traz também uma representação aí humanizada dos vencedores e dos vencidos, né? Simbolizando aí a virtude, a misericórdia, tá? Dos espanhóis perante aí os holandeses, né? E Diego Velázquez, quais são as suas principais características? Nós podemos observar nas suas obras um realismo detalhado, né? Ele captura aí de forma precisa as expressões, as texturas dos envolvidos, tá? E traz também a técnica de luz e de sombra, né? Sempre trazendo aí a ideia do claro, do escuro, criando profundidade e volume nessas obras. Traz também uma composição complexa, tá? Uma disposição equilibrada dos elementos na tela, guiando o olhar do observador, né? E traz uma interação com o espectador também, tá? Criação aí de um diálogo visual. Então, a obra parece que está conversando com o espectador, é isso? E outro representante da pintura, tá, espanhola é Francisco Goya, tá? E Francisco Goya, ele é considerado o precursor da arte moderna. Sua obra atravessou várias fases, desde o estilo rococó, passando pelo neoclassicismo até o romantismo, e sempre marcada por uma profundidade psicológica e crítica social, que a tornaram atemporal, né? Então, Goya, ele não só retratou a realeza, Goya também explorou temas como o sofrimento humano, como a guerra, como a loucura. Nós podemos observar aqui nessa primeira obra, que se chama Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, né? Essa obra, ela é uma das pinturas mais famosas de Goya. E ela retratou a execução de civis espanhóis pelas tropas de Napoleão, após a revolta de Madrid contra a ocupação francesa, tá? E o foco, se você observar nessa obra aqui, é esse homem de camisa branca, né? Com os braços estendidos para cima, em uma pose aí que lembra a crucificação, né? Por quê? Porque ele está prestes a ser fuzilado. Olha as armas aqui, né? Então, trazendo aí o fuzilamento dos civis espanhóis pelos soldados aí de Napoleão Bonaparte, né? E essa obra, ela expressa o horror, a brutalidade da guerra. Ela captura a dor, olha aqui os civis de cabeça baixa, né? Desesperados. Então, captura a dor, o desespero, a desumanização aqui, olha, dos soldados. É isso? Então, essa obra, ela traz uma dramaticidade, há também a luz, né, para destacar as figuras centrais, a expressividade das emoções, a crítica e a brutalidade dessa guerra. A próxima obra de Francisco Goya, no caso, as próximas obras,
são La Marra Desnuda e La Marra Vestida, tá? Essas duas obras, elas retratam a mesma mulher, certo? Só que uma, nós temos aí La Marra nua e outra nós temos ela vestida, né? E essa Marra Desnuda, gente, ela foi uma das primeiras representações de nudez feminina não idealizada na arte ocidental, o que a tornou muito polêmica, né? Então, aqui traz retratos de mulheres, uma mulher anônima, né, como figura central nessa obra aqui, nessas obras de Goya. E explora aí a figura feminina com muita sensualidade, com muito realismo, desafiando principalmente as convenções sociais da época. Francisco Goya também tem a sua obra chamada Los Caprichos, né, que é uma série de gravuras que criticam a sociedade espanhola. Olha aí, traz também a ideia de superstições, olha, como vampiros, não é isso? E também a ideia de corrupção aqui nessa obra. Há o uso de simbolismos, né, de sátira para abordar temas complexos e também controversos dessa obra. As principais características de Francisco Goya são expressividade e emoção, há uma forte carga emocional aí nas suas obras, refletindo as turbulências pessoais e sociais. Há uma forte crítica social e política também em suas pinturas, denunciando aí as injustiças, o abuso de poder em suas obras, né? A experimentação técnica também, com muitas inovações, tá? Na gravura e na pintura, também há uso de contrastes fortes e também há a transição para o modernismo, né? Em suas obras, a ruptura aí com os estilos mais tradicionais e trazendo aí na sua pintura o modernismo. Outro representante muito famoso da pintura espanhola é Pablo Picasso. Né? Ele é amplamente reconhecido como um dos mais influentes artistas do século XX, tá? Ele revolucionou a arte moderna com sua abordagem inovadora e o espírito também experimental. É conhecido por ser um dos fundadores do cubismo, embora ele tenha explorado também uma ampla variedade de estilos ao longo da sua vida. Mas Picasso, ele deixou um legado imenso, gente, com suas pinturas, com suas esculturas, com suas cerâmicas, com suas obras gráficas, e ele marcou vários períodos distintos aí na sua carreira, né? Uma das obras principais aí de Pablo Picasso, se não a mais conhecida, a mais poderosa, se chama Guernica, né? E Guernica é uma das obras aí mais realmente famosa, que ganhou repercussão global, né? E ela foi pintada em resposta ao bombardeio da cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. E esse quadro, se você observar, ele retrata a dor e o sofrimento das vítimas, né? A pintura é feita em preto e branco, olha, observem bem, tá? E utiliza elementos cubistas, né? Várias formas geométricas, vários ângulos, tá? Também traz elementos surrealistas, né? Para aí representar figuras distorcidas, como cavalos feridos, olha aí, como mulheres gritando, né? Olha só. E também traz aí o simbolismo do caos, a desumanização da guerra, tá? Então aí nessa obra nós temos uma representação caótica, né, e fragmentada da violência, tá? Há o uso simbólico de animais e de figuras também humanas para transmitir o horror e o sofrimento causado aí por esse bombardeio. Outra obra também conhecida de Pablo Picasso é As Demoiselles de Davignon, que é uma das obras mais revolucionárias da história da arte, representando aqui 5 mulheres nesta pintura, olha aí, 5 mulheres nuas em formas distorcidas, tá? Suas feições são inspiradas, olha, em máscaras africanas, tá? E o espaço ao redor delas é fragmentado, né? É reconfigurado. Esse quadro, ele marca aí o nascimento do cubismo, certo? O que é o cubismo? É o rompimento com o realismo, né?
É o uso aí de objetos desconstruídos, é o uso de formas geométricas, de perspectivas múltiplas, tá? De paletas de cores bem limitadas, de técnicas também de colagem, né? Então, nesse quadro, há o nascimento do cubismo, né? Criando aí formas e volumes que desafiaram as normas artísticas aí da época, tá? Então, Pablo Picasso, ele vem com esse quadro Las Demoiselles de d'Avignon, né? Que inicia aí o cubismo e traz aí o uso de várias formas, várias perspectivas, né, de cores bem limitadas, e também traz a influência da arte africana e ibérica. Pablo Picasso tem de principal característica o uso, né, de técnicas cubistas, tá? Ele traz uma fragmentação da realidade, ele traz muitas formas geométricas, como a gente já viu nos quadros anteriores, ele traz muitas perspectivas em suas obras. Ele também traz a experimentação com formas e materiais, né? Ele traz o uso de colagens, tá? Que a gente observou no quadro anterior. Há também temáticas bem variadas, né? Desde retratos a cenas cotidianas, né? Traz também manifestações políticas, manifestações sociais em suas obras. E Pablo Picasso trouxe aí uma versatilidade estilística enorme, né? Uma capacidade de transmitir e de transitar entre diversos estilos ao longo da sua carreira, mantendo também uma assinatura, né? Uma assinatura única. Outro representante da pintura espanhola é Salvador Dalí, né? Salvador Dalí, ele foi um dos artistas mais influentes do século XX. E ele é o principal representante aí do surrealismo, tá, gente? Ele é conhecido por seu talento técnico, por sua imaginação aí exuberante, por uma personalidade excêntrica. E Dalí, ele revolucionou a arte ao explorar o mundo dos sonhos, da psicanálise freudiana, do inconsciente, da loucura, né? Suas obras, elas são repletas de simbolismos enigmáticos, tá? De paisagens aí oníricas, né? Relacionadas ao mundo dos sonhos, e também traz uma combinação entre realidade e fantasia, né? Nós temos aqui a sua obra chamada A Persistência da Memória, né? Que é uma das obras mais famosas de Dalí, tá? E é uma das obras também mais icônicas aí do surrealismo, né? Essa pintura, ela retrata uma paisagem desértica, como você pode observar aqui, né? Com relógios que parecem estar derretidos e também pendurados em árvores, em objetos, né? E a imagem central é um rosto. Olha aí, se você observar, a imagem central aqui é um rosto, né? Sem forma. Que parece estar derretido também, observem aqui, né? A pintura, ela é vista como uma meditação entre a relatividade do tempo, tá? A fluidez e a maneira como ele é percebido de forma diferente no mundo dos sonhos, né? Então, traz aí nessa obra a representação da fluidez do tempo e da relatividade da realidade, né? O uso de imagens oníricas, né, relacionadas ao mundo dos sonhos, tá? Para explorar também o inconsciente. Então, lembrando que Salvador Dalí é um dos principais representantes aí do surrealismo. Outra obra de Salvador Dalí se chama Cisnes Refletindo Elefantes, né? E Dalí, ele utiliza o truque visual para criar uma cena dupla. Observem aqui, ó. O cisne na superfície, aqui, você pode observar que na superfície nós temos o quê? Os cisnes, né? Que estão aí observando o lago e tem os seus reflexos transformados em elefantes. Olha o reflexo aqui, são os elefantes, né? Então, Dalí traz uma dualidade e um jogo de ilusões visuais bem frequentes, né, na sua obra. Ele explora aí a metamorfose de formas, a ambiguidade da percepção, né, o duplo sentido, tá?
E ele questiona a relação entre a realidade, o que é real e o que é fantasia, né? Olha aí, então ele traz uma técnica de ilusão óptica, né? Simbolizando aí o dualismo, a ambiguidade entre o que é real e o que é fantástico, né? E o que é fantasia. Então ele traz aqui em sua obra aí o mundo onírico, né? O mundo dos sonhos também, versus a realidade. Outra obra de Salvador Dalí é a Metamorfose de Narciso, né, que é inspirada aí no mito de Narciso, que se apaixonou por sua imagem refletida na água. E esta obra, ela representa, olha, uma figura humana, se você observar aqui, também sendo observando a sua própria imagem na água, né? E ela está aí segurando um ovo na mão. Observa aqui, ó, né? A mão segurando aqui um ovo, né? De onde surge uma flor. Observa aqui, onde surge uma flor, né? Essa pintura ela é bem complexa, né? Com uma série de transformações visuais, tá? A obra ela explora aí temas como o ego, como a identidade, como a transformação. E o mito, né? O mito de Narciso é uma metáfora poderosa sobre o quê? Sobre a obsessão da autoimagem e também da autodestruição, né? Então, Salvador Dalí, nessa obra, ele combina aí a mitologia e a psicanálise, né? Para explorar a identidade, o ego, a ideia da autoimagem e também da autodestruição. Então, quais são as principais características de Salvador Dalí, como a gente observou nas obras? Ele é surrealista, né? Ele explora o quê? Imagens do inconsciente, dos sonhos, traz muitos símbolos também, a ideia do sonho, da fantasia, né? Traz um detalhamento também fotográfico, pinturas altamente detalhadas, né? Que contrastam aí com as composições fantásticas, então traz aí o realismo, a realidade versus a fantasia, né? Traz também um simbolismo pessoal, uso recorrente de símbolos como relógios derretidos, formigas como ovos para expressar conceitos aí pessoais e traz uma performance em mídia, né? Além da pintura, Dalí ele também se envolveu em cinema, em fotografia e em escultura, né? Ele expandiu aí a sua expressão artística também para outros tipos de arte, não só a pintura, mas também cinema, fotografia e escultura. Outro representante da pintura espanhola é Joan Miró, que é conhecido como o poeta visual do surrealismo, que combina muito em suas obras formas orgânicas, símbolos oníricos também relacionados ao sonho, né? E também traz em suas obras cores muito vibrantes. Então, ele também é surrealista. Mas lembrando que Joan Miró, tá? Ele também tem influências da Catalunha, né? Suas obras também são inspiradas em sua origem catalã, tá? Podendo inspirar aí ideias da natureza, principalmente trazendo em suas pinturas pássaros, estrelas, tá? E ele também expressa na sua obra aí, por conta da sua origem catalã, o folclore dessa região. Tá bom? Então, além de ser surrealista, ele também traz influências aí da Catalunha. Então, uma das obras aí de Miró é A Fazenda, que representa, olha aqui, a fazenda, né? Que representa a fazenda da família Miró, tá? Embora pareça uma paisagem realista, à primeira vista nós podemos pensar que é só aqui a fazenda da família Miró, mas ele também traz muitos detalhes e elementos simbólicos, tá? Então, há a combinação de realismo e de surrealismo, né? Traz um simbolismo ligado aí à identidade catalã, né? Da fazenda, da sua família e também da natureza, tá? Então, ele traz uma combinação aí do que é real, mas também do que é onírico, né? Relacionado aí ao surrealismo, ao sonho, à fantasia. Outra obra de Miró é o Cão Latindo para a Lua, né? E se você observar aqui, ele traz imagens quase que infantis, né? Mas a obra também traz aqui
cores bem vibrantes, um vermelho alaranjado, e traz uma escada também que parece flutuar, né? Parece que não está ligada, aparentemente não está ligada a lugar nenhum. Então, Miró, nessa obra, Cão Latindo para a Lua, ele traz o uso de formas simplificadas, bem simples, cores vibrantes, né, para transmitir aqui a emoção e o movimento com esse vermelho alaranjado. Outra obra de Miró é Constelações, né, que traz um traço bem delicado, se você observar na obra, né? E essa obra, ela reflete aí a busca de Miró pela transcendência e também pela beleza em um mundo de caos, tá? Tem a exploração da abstração poética, né? A conexão com o cosmos, tá? E também com a espiritualidade. Então, uma das principais características aí de Juan Miró, depois a gente observar as suas obras, é a abstração e simplificação, né? Uso de formas geométricas bem básicas, com linhas fluídas. Ele também faz o uso de cores vibrantes, né? A paleta de cores bem intensas, que conferem aí um dinamismo, uma vivacidade às obras. Traz o elemento lúdico e simbólico, a ilusão de símbolos aí pessoais, elementos fantásticos que sugerem aí narrativas em suas obras. Há também a interação com o espaço e com o tempo, a criação de composições que transcendem aí a representação bidimensional, sugerindo muita profundidade, muito movimento em suas pinturas. Portanto, a pintura espanhola, ela ocupa um lugar de destaque na história da arte mundial, sendo marcada por profundas transformações ao longo dos séculos. Desde o realismo detalhado de Diego Velázquez, passando pela crítica social de Francisco Goya, até as inovações cubistas de Pablo Picasso e as experimentações surrealistas de Salvador Dalí e Juan Miró. Né? Esses artistas, eles deixaram um legado inquestionável. Cada um deles não apenas refletiu seu tempo, mas também influenciou e moldou o desenvolvimento da arte global. Hasta luego!